Bom dia, senhorita. Senhorita Cristine. Bem, a gente vai resolver a sétima questão e eu esqueci de denominar dessa vez. Sétima questão da lista 2 do Paulo Machado. A sétima questão. Sétima? Não, acho que é a sexta. É a sexta, desculpa. É a sexta questão do Paulo Machado. Aqui. Sexta questão da lista 2 do Paulo Machado. O que é que ele dá? Ele dá uma paramétrica, uma equação paramétrica. Na letra A ele pede a medida de inclinação. Na letra B eu não escrevi aqui, mas ele pede a área de um triângulo usando essas retas aqui. A primeira coisa que ele pede aqui é a medida de inclinação. A medida de inclinação é a mesma coisa que coeficiente angular. Deixa eu ver aqui. É a mesma coisa de coeficiente angular. E para achar o coeficiente angular, a gente tem que usar a equação reduzida. É a mesma coisa. Para achar a medida de inclinação, tem que fazer a equação reduzida. Porque coeficiente angular e medida de inclinação é a mesma coisa. E para a gente fazer a reduzida, a gente precisa ter uma equação geral antes. Então a gente vai fazer essa paramétrica que virar uma geral. Que é aquela mesma coisa de sempre lá. Isolar o T. Para achar o T1, depois o T2, depois igualar eles. Bora fazer o T1 primeiro. Deixa eu só repetir aqui essa reta. A reta X. Tá. Eu vou tentar ao máximo deixar o T positivo. Deixa eu focar aqui. Desculpa o barulho aqui. O som alto novamente. Todo dia meus vizinhos ligam o som aparentemente. Então, para me deixar de positivo aqui, eu não posso passar de para lá, que vai ficar negativo. Então, eu passo 3 para lá. 3 para o lado do x. Então, vai ficar 2t igual a x menos 3. Agora, eu passo 2 que está multiplicando aqui com t, passo dividindo. Então, vai ficar t igual x menos 3 dividido para 2. Achei o t1. Bora pro T2 agora, que é o do Y. Só repetir aqui o do Y. Perfeito. Mesma coisa, eu deixo o 2T no mesmo lugar onde ele está e passo o menos 1 pro outro lado. 2T, é só reorganizar aqui. Y mais 1, mudou o sinal. Agora é só passar o 2T, esse 2 dividindo, deixando o T sozinho. Dividido para 2. Achamos aqui o T2. E agora que a gente tem o T1 e o T2, a gente tem que igualar e a gente vai achar a equação geral. Vamos igualar eles aqui. O T1, que é x menos 3 sobre 2, igual o T2, que é y mais 1 sobre 2. Agora a gente faz a famosa meio pelos extremos. 2x, 2 vezes x vai dar 2x. Menos 2 vezes 3, 6. Aí bota igual aqui de novo. 2 vezes y, 2y. 2 vezes mais 1, mais 2. Tá quase ficando uma equação geral. Mas lembrando que a equação geral é aquela equação que é igual a zero. Ela tem x, tem y, tem o expoente, tem o meio independente, o expoente independente, e é igual a zero. Então o que a gente tem que fazer para deixar isso aqui igual a zero? Passar todo mundo que está desse lado aqui para o outro lado, para que não ficar nada, que é igual a zero. Então repete aqui, 2x menos 6, aí vou passar o 2y para o outro lado, aí como ele está positivo vai ficar menos 2y, e o 2 também, como ele é positivo vai ficar menos 2 igual a 0. Tá quase ficando a equação geral. Agora eu só tenho que somar o que der para somar, sobre o que der para subtrair, calcular o que der.
Nesse caso, ó, tem dois números independentes aqui, então tem como calcular eles. Repete o 2x aqui, ó, menos 6 mais menos 6 menos 2. Os sinais são diferentes, são iguais, então soma e conserva o sinal. No caso aqui vai ficar menos 8, porque eu somei, como os sinais são iguais, eu somei e conservei o sinal. Agora repete o menos 2y igual a zero. A gente acabou de encontrar a equação geral que a gente estava procurando. A gente acabou de encontrar a equação geral. Tu vê que a gente fez tudo isso aqui, a gente não resolveu a questão A ainda. A gente vai resolver lá agora que a gente achou a geral. Vou botar aqui no meio. A gente achou a equação geral. Agora sim a gente pode achar a equação reduzida, para poder achar o coeficiente angular. O que a gente faz? A gente repete a equação geral aqui. 2x menos 8 menos 2y igual a zero. Você vê que ele segue todos os padrões. Tem o x, tem o meio independente, número independente, tem o y é igual a zero. Vamos fazer a equação reduzida para poder achar o coeficiente angular. A equação reduzida é o quê? Isolar o y. Bora isolar o y. Repete 2x menos 8 igual, passa o y para o outro lado e muda o sinal, e a negativa agora fica positivo. Agora passa o 2 para o outro lado dividindo, então vai ficar y igual 2x menos 8. Vou botar lá embaixo 2 aqui para ficar bonitinho. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. A gente fez a equação reduzida. Essa aqui é a equação reduzida. Agora, qual é o coeficiente angular? Que é a medida de inclinação. Qual é a medida de inclinação? Que é a mesma coisa que o coeficiente angular. É aquele número que acompanha o x. No caso, é 2 sobre 2. Então, o coeficiente angular, que é o m, que é igual a 2 sobre 2. E isso aqui é igual a 1, porque 2 dividido para 2 é 1. Então, o coeficiente angular vai ser 1. A gente resolveu a letra A, que é para achar o coeficiente angular. Na letra B, ele pede para a gente achar a área. A área de um triângulo usando aquelas retas ali. Bora ver a letra B. Área. Deixa eu focar. Para achar a área, você tem que usar a equação segmentada. Para achar o coeficiente angular, para achar a medida de inclinação, é a reduzida. Para achar a área, você tem que usar a segmentada. Repete aqui a equação geral. 2x menos 8 menos 2y igual a zero. A segmentada você lembra que é para isolar o termo independente. Então 2x, a gente vai isolar o termo independente, coloca aqui, repete menos 2y, passa o meio independente para o outro lado, vamos dar o sinal, então vai ficar 8. E agora você vai dividir tudo pelo meio independente, pelo número independente que você passou, que no caso é 8. Vai dividir tudo por 8. Então vai ficar 2x sobre 8 menos 2y sobre 8. Agora você vai lembrar da cara da equação segmentada, que é x, y igual a 1, que pode ser mais ou menos, sobre um número qualquer. Vou chamar de A e de B, um número qualquer. E você vê que o x e o y ficam sozinhos em cima, o que não é o caso aqui. Pera aí, aqui faltou dividir 8, dividido para 8 vai dar 1. Agora sim tá com a cara. Vai faltar algo ainda. Os números aqui eles não estão sozinhos, as letras não estão sozinhas, elas estão acompanhadas de números. O que você vai fazer? Você vai descer os números. Bem simples. Então vai ficar x menos y igual a 1. O x vai ficar 8. Pera aí, deixa eu focar. Vai ficar 8 dividido por 2, que vai baixar o 2. E isso vai ficar 8 dividido por quê? Por 2 de novo. E agora, se der para dividir, você divide. Deixa eu dividir. Deixa eu fazer aqui embaixo. No caso vai ficar x
sobre 4 menos y sobre 4 igual a 1. Pronto. A gente já fez a equação segmentada. Essa aqui é a equação segmentada. E agora? O que a gente está pedindo? Está pedindo a área. Deixa eu separar aqui. Por quê? Ele quer a área do triângulo. Para achar a área do triângulo, você precisa fazer o gráfico. Esse gráficozinho aqui. Que é o gráfico do x. Esse aqui é o x, esse aqui é o y. Sempre vai ser assim, x e y. Para poder achar os pontos de um gráfico, é preciso usar a segmentada. Qual é o ponto do x? O do x é 4. Pego o 4. Ó. Eu não sei onde está, mas eu sei que ele é 4. Então eu vou em qualquer lugar aqui da linha do x, que no caso é essa. Marco um pontinho aqui e boto 4. E a do y? É 4 também. Eu não sei onde é, mas eu sei que é 4, em algum lugar aqui. Então eu marco um lugar aleatório aqui e coloco 4. Porque o do x vai ser 4 e o do y vai ser 4. A linha do x aqui, ó, eu marquei 4. E a do y eu marquei 4 também. E se você ligar esses pontos, você vai ver que vai formar um triângulo. É isso que ele quer. Ele quer a área desse triângulo aqui, ó. Ele quer a área desse triângulo. Deixa eu pintar bonitinho. Você lembra como é que calcula um triângulo? A área de um triângulo? Se você não lembra, é essa aqui, ó. A área de um triângulo é base vezes a altura sobre 2. A base é essa parte aqui de baixo e a altura é essa aqui do lado. Então a nossa base é 4, nossa altura também é 4. Então bora adicionar aqui. A base do triângulo é a base, a área do triângulo é a base, que é 4, vezes a altura, que também é 4, dividido por 2. No caso, isso aqui vai dar 16 sobre 2. Que vai dar 8. Tá aqui. Essa é a área do triângulo. Pronto, a gente resolveu a questão 6. Ela é um pouco longa, mas ela não é difícil. Você tem que saber as regras. Tá. Na questão 6, ele pede para você calcular a medida da inclinação e a área de acordo com essas retas aqui, que é a reta paramétrica, que é uma equação paramétrica. A equação paramétrica você vai lembrar, que são duas retas, a reta x e a reta y, que contém esse t. Você consegue identificá-la assim. E para poder achar o coeficiente angular, a medida de inclinação, você tem que fazer uma equação reduzida. Mas para fazer a equação reduzida, tem que ter uma equação geral, que é essa aqui, que é igual a zero. E para achar a equação geral numa paramétrica, você tem que pegar uma dessas retas, isolar o t para achar o t1. Depois você pega outra reta, isola o t para achar o t2. Depois você vai igualar elas, fazer uma divisão cruzada e você vai achar a geral. Depois que você achar a geral, você pode achar o coeficiente angular, porque você vai poder fazer a equação reduzida. A equação reduzida você vai isolar o y, aí você acha a reduzida, que é aquele número que acompanha o x, que no caso é 2 sobre 2, que 2 dividido para 2 é 1. Então a medida de inclinação vai ser 1. E para achar a área, você tem que fazer a equação segmentada, que também precisa da equação geral. Você pegando a equação geral, isola o meio independente, número independente, divide tudo pelo número independente que você isolou. Depois baixa os números que estão em cima, no caso os dois, levam para baixo também, junto com o 8. E assim você divide o que se der para dividir. E aqueles números que estiver embaixo vão representar o número que vai estar na reta, nessas retas aqui. Porque para fazer um gráfico eu preciso de duas retas, a reta x e a reta y. A reta y é aquela que vai para cima
e a reta X é aquela que vai para o lado. E achando os números, você consegue achar. Fazendo a segmentada, você consegue achar o número que está embaixo dessas retas. Ó, o número da reta X é 4. Vai na reta X aqui, ó. Achou o número 4. O número da reta Y é 4 também. Você vai na reta Y, acha o 4. Depois você pode ligar ela e você vê que forma um triângulo. E para achar, ele está pedindo a área desse triângulo. Para achar a área de um triângulo é base vezes a altura sobre 2. A base é essa aqui, que é 4. A altura também é 4. Então, você só precisa calcular. Esse foi um vídeo um pouco mais grande, porque essa questão é um pouco mais grande. Ela pede um pouco mais e pede mais de um assunto, no caso. Lembrando aquela questão 6 da lista 2 do Paulo Machado, eu tô com essa caneta, tá aqui, eu usei para fazer os cálculos. E é isso. Eu tenho uma dica que eu achei bem legal, que eu acho que funciona, é você decorar as questões, porque a prova do Paulo Machado vão vir com as questões da lista, as mesmas questões, os mesmos números. Então, o que você precisa fazer é basicamente decorar as questões para saber o que tem que fazer em cada questão. Você não tem que realmente aprender o assunto, porque não vai ser diferente do que está nas listas, nas duas listas no caso. Então você decora as questões e decorando você vai saber o que tem que fazer em cada uma.